Alunos, hoje nós iremos falar de um dos conteúdos que é muito importante na área tecnológica. Eu tenho aqui um exemplo de uma das coisas que foram criadas através do estudo dos campos magnéticos criados por correntes elétricas. Isso que eu estou em mãos é um carregador wireless e esse carregador, como que ele funciona? Basta você aproximar o seu aparelho em cima dele e automaticamente o aparelho é carregado sem a conexão de nenhum fio. Então, através dos conhecimentos dos campos magnéticos, foi-se possível criar esse tipo de tecnologia e várias outras. Vamos estudar um pouco mais. Antes de começarmos a falar sobre os campos magnéticos, eu quero apresentar a vocês duas simbologias. Essas simbologias, nós iremos utilizá-las a partir de agora para representar um vetor. Então, olha só, nós temos um vetor e aí eu quero mostrar a vocês duas representações que é a de entrada e a de saída, tá? Então, essa representação aqui é a representação de saída do vetor. Então, se o vetor está saindo, eu vou utilizar essa representação. Se o vetor está entrando, então aqui é a representação de entrada, eu vou utilizar essa representação. Ok? Então, tenho essas duas representações para entrada e saída dos vetores. Bom, primeiro vamos começar com um fio reto. Então, imagine que você tenha em mãos um fio reto. Deixa eu ver onde está o meu fio. Está aqui. Então, você tem um fio reto. E aí, o que você vai fazer? Você vai percorrer por ele uma corrente elétrica, certo? Então, regra da mão direita. Com a mão direita, certo? O que você vai fazer? Você vai posicionar o seu dedão na direção da corrente. Então, a corrente está para cima, dedão para cima. E aí você vai fazer o quê? Esses dedos vão indicar o sentido do campo magnético, ok? Então, olha só, corrente para cima, o campo entra aqui, sai pelo outro lado. Então, essa é a regra da mão direita. Vocês irão fazer esse movimento. Entra desse lado, sai desse lado, ok? Outra coisa, para podermos calcular a intensidade do campo, nós iremos utilizar esta equação, ok? Onde o μ é uma constante de permeabilidade magnética, certo? Olha só, o seu valor está aqui. Esse valor é usado no vácuo. Nós iremos sempre estar utilizando esse valor, porque sempre estaremos trabalhando no vácuo. O R é o raio, certo? Que seria essa distância aqui. E o I é a corrente elétrica. Um detalhe muito importante é que o campo magnético no sistema internacional ele é medido em Tesla, tá? Então tá aqui é um T maiúsculo de Tesla. Vamos fazer um exercício para podermos praticar um pouco. Um fio retilíneo e longo é percorrido por uma corrente elétrica com intensidade de 4 amperes, conforme mostra a figura. Determine o vetor, olha só, determine o vetor campo magnético em um ponto P. Quando a pergunta pede para você determinar o vetor campo magnético, ela quer que você determine aonde está esse vetor. Ele está entrando, está saindo? Em que sentido? Então, olha só, a corrente está para baixo. Então, o que eu vou fazer? Apontar o meu dedão para baixo. Então, olha só, está entrando desse lado e saindo do outro lado, certo? Ó, dedão para baixo. Se eu pegar aqui, ó, está entrando desse lado aqui e está saindo do outro. Então, como que a gente representa? Vetor entrando e vetor saindo, certo? Então, essa é a representação, certo? Corrente para baixo, então, entra desse lado, sai pelo outro. Então, já representamos o vetor. Considere que o meio em que se encontra o fio é o vácuo. Beleza, se é o vácuo, então a nossa constante μ é o 4π vezes 10 elevado a menos 7. Bom, então vamos lá, vamos colocar nossa fórmula, onde o campo é igual a μ vezes I sobre 2πr.
Agora basta substituir os valores, certo? Então nós temos 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente, que é 4, sobre 2 vezes o π vezes o raio, que é 50 centímetros. Só que ó, no sistema internacional não podemos utilizar a unidade centímetros, temos que utilizar a unidade metros. Então, 0,5. Bom, 4 vezes 4 dá 16. Esse π pode cortar com esse π. 2 vezes 0,5 vai dar 1, certo? Então, 16 vezes 10 elevado a menos 7. Detalhe muito importante. Em notação científica, não podemos escrever este número aqui maior que 9, certo? Então, nós temos que voltar uma casa, ou seja, 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, ok? Bom, vamos prosseguir. Agora que nós já aprendemos sobre o fio reto, nós iremos aprender sobre a espira circular. Então, a espira circular, certo? Está aqui. Ela utiliza o mesmo raciocínio, certo? Então, olha só. Se a corrente está para cima, regra da mão direita, para cima, entra desse lado, sai desse outro lado, certo? Então, uma espira circular, é isso que vocês irão fazer. Basta apontar o dedão para o sentido da corrente e segurar o fio, certo? De forma que você saiba por onde está entrando o campo e por onde está saindo. Então, a equação é bem parecida, certo? Observe que a diferença é que nós não temos o π aqui embaixo e que vocês têm que ficar atentos no sentido, se é o sentido horário ou sentido anti-horário, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício. Uma espira circular tem raio 2 cm e é atravessada por uma corrente de 0,5 amperes. No sentido horário. Muito cuidado com isso aqui. Sendo de 4π vezes 10 a menos 7, caracterize o campo magnético no centro da espira. Então, vamos primeiro determinar o campo magnético. Vou desenhar aqui uma espira. Desculpa o desenho, está meio feio. E ele falou que o sentido é horário, certo? Então, a corrente está entrando aqui, ó. Certo? Está sentindo no horário, então ela está entrando aqui, ela está vindo aqui, ela está vindo aqui e está saindo por aqui, ok? Então, é o sentido horário. Então, regra da mão direita, e daí nós pegamos a espira, certo? Deixa eu pegar a minha espira, olha só, regra da mão direita. Observe que nesse lado aqui está subindo, nesse lado aqui está descendo, então a gente pode fazer assim, ó. A corrente está descendo, então, olha só, no centro da espira o campo está o quê? Está entrando, certo? Então, vou desenhar aqui, ó, simbologia de entrando, ok? E o que acontece no outro lado está saindo, ok? Bom, agora vamos calcular o valor desse campo. Então, olha só, o campo é igual a μ vezes I sobre 2 vezes R, certo? Já que o π não precisa na espira circular. Vamos substituir, então terei 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente, que é 0,5. Esse 0,5 eu vou escrever em notação científica, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 1. Embaixo eu tenho 2 vezes, olha só, está em centímetros, transforma em metros, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Tudo em notação científica facilita os nossos cálculos, ok? Porque olha só, 2 vezes 2 dá 4. Então, isso aqui, ó, eu posso cortar com isso aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou pegar esse 10 elevado a 2 e vou transferir para cima. E quando eu transfiro para cima, eu troco o sinal do expoente, certo? Eu vou trocar esse sinal. E aí, eu vou ficar assim, ó. 5π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 2. Ok? Bom, 5π vezes 10 elevado, olha só, agora é só somar tudo isso aqui, ó.
Então, eu tenho menos 7, menos 1 dá menos 8, menos 8 mais 2, menos 6 Tesla, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não deixem de estudar e façam mais exercícios, ok? Então, até a próxima.